Tudo bem? Voltando aqui no nosso tópico, discussão sobre mecânica dos fluidos para pós-graduação. Hoje a gente vai finalmente aglutinar todas as coisas que a gente vinha falando ao longo do curso sobre da equação de Cauchy e chegando até a relação constitutiva para chegar para a questão das forças de superfície. E a gente chegou a essa relação constitutiva. Agora a gente vai juntar tudo de novo, aglutinar tudo nas equações, na equação de Cauchy, vai ver como é que isso forma o que a gente chama de equações de Navier-Stokes. Né? Na última aula a gente falou sobre uma coisa muito importante. Né? A gente falou sobre essa hipótese de Stokes. A hipótese de Stokes, gente, é isso daqui. Ó. Isso daqui foi uma hipótese de Stokes, que ela vem de onde, na verdade? Eu até posso mostrar para vocês no livro, de onde eu li isso, tá? Que é, novamente, eu acho que eu devo colocar esse livro na uma das principais referências, apesar de eu achar que ele é um pouco denso de ler, sabe? Mas eu uso muito ele porque é um livro clássico em mecânica dos fluidos, que é o livro do Landau e Lifshitz. Landau e Lifshitz não. É que eu li também o Landau e Lifshitz, mas isso aqui é o do livro do Ares, tá? O livro do Ares ele traz uma interpretação sobre essas constantes que a gente vinha falando, né? A constante, a segunda constante de viscosidade e a constante de viscosidade que a gente conhece como viscosidade de cisalhamento ou shear viscosity. Ele traz uma análise aqui para a gente para dizer o seguinte, olha, ele pega um exemplo de um fluido, né? Seria um fluido como se fosse um fluido de camada limite, desse tipo aqui, ó. Ele fala, vamos considerar esse fluido aqui, tá vendo? Um fluido paralelo à superfície, que tem uma variação ao longo de y, pega esse fluido aqui, aí ele vai lá e fala, olha, nessa parte, você teria essas componentes aqui, tanto para o seu gradiente de velocidade, seu tensor de tensões, teria somente esses componentes, né? Teria somente um μ vezes a derivada, né, dessa função aí de x2 com relação a x1. Bem, é só isso daí que seria os nossos componentes que estariam dando alguma tensão. E aí ele vai falar o seguinte, olha, o que o Stokes vai falar nesse caso é o seguinte, ele fala, se você tiver um fluido incompressível, vocês lembram dessa fórmula aqui, ó, foi a fórmula que a gente caiu, né, na última aula. A gente caiu nessa fórmula, nesse caso que você tem que lembrar que esse omegão aqui que está mostrado, ele é o nosso divergente de velocidade. Ele vai aparecer como divergente de velocidade, quem já estiver olhando já está vendo aqui embaixo, olha só, ele já mudou esse omegão aqui para o divergente de velocidade. Né? Então, esse termo aqui, esse divergente de velocidade, é igual a zero quando você tem um fluido incompressível. A gente sabe disso, é uma definição. Se isso daqui é igual a zero, então você vai ter que a sua pressão é simplesmente a média do traço do seu tensor de tensões. E a gente sabe que o traço do tensor de tensões é uma invariante. E se eu estou trabalhando com uma invariante, quer dizer que a minha média das tensões principais. Você lembra, a gente tira o alto valor do nosso divergente de velocidade, a gente consegue saber quais são as direções principais que a gente tem das tensões, né? Então, assim, isso daqui, ó, na verdade, o alto valor do nosso tensor taxa de deformação, né? A gente consegue saber quais são as tensões principais, as direções principais de deformação que a gente tem. Então, esse traço desse tensor de tensões, ele é a média, né? A média desse traço do tensor de tensões é igual à nossa pressão se a gente estiver falando de um fluido incompressível. O que isso quer dizer? Que as nossas tensões aplicadas são iguais às pressões que são aplicadas pelo fluido, ou seja, tem um equilíbrio ali termodinâmico. O outro caso seria se o fluido for incompressível. Isso aqui, ó, esse divergente de velocidade não é zero mais. Só que aí o Stokes ele assume o seguinte, né? Ele fala, olha, você vai passar a chamar essa média essa média das tensões principais como um P barra, que um P com a barrinha em cima, sabe? Esse valor aqui, P barra, é exatamente esse valor aqui. A gente fez isso na última aula também. E aí ele joga uma coisa para o lado e vai falar, olha, você tem isso aqui com uma quantidade que é mensurável, sabe? Uma quantidade mensurável, mas você sabe que essa pressão a pressão P, é a pressão termodinâmica, e a gente sabe também que esse P barra são a média dessas tensões principais do elemento de fluido. Isso daqui vai ficar uma função de algo, que é a nossa viscosidade bulk, e também multiplicado pelo nosso divergente de velocidade, que aqui está mostrado como 1 sobre ρ, derivada material de ρ aí no tempo. Tendo essa definição aqui, ó, o que o Stokes alegou foi isso aqui. O Stokes assumiu que essa pressão termodinâmica é igual à média dessas tensões principais. Ele realmente assume isso. Ao assumir que esse P barra é igual a P, você tem que esse termo aqui, ó, esse termo, o lambda mais 2/3 de μ, ele tem que ser igual a zero. Ele tem que ser igual a zero, é uma definição, né? O Stokes, então, essa hipótese de Stokes nos diz isso, nos diz que isso aqui, ó, essa equação 5.24.5, justamente o que está mostrado lá.
ela vem de nós assumirmos que a média dos tensores principais de um elemento de fluido é igual à pressão termodinâmica que a gente avalia. E mensurável também, né? Pressão termodinâmica é uma quantidade mensurável que a gente pode fazer. Então, isso daqui é uma hipótese de Stokes, e ele argumenta isso com base na teoria cinética dos gases. Tá? Ele vai realmente justificar, falar, olha, usar a teoria cinética dos gases para justificar que isso daí tem que ser igual, essas componentes têm que ser igual a zero. Ou seja, daqui sai também que esse lambda ele é igual a menos 2/3 de μ. Beleza, essa aí é uma definição. Só que assim, essa questão ela é um pouco controversa, sabe? Assim, ela tem uma certa controvérsia aí relacionando essa última hipótese, essa última hipótese de Stokes. Olha, essa controvérsia está explicada em outros livros, tá? Vou até ver se eu consigo baixar esse aqui também, porque eu consigo colocar aqui pra gente. Vou colocar onde isso, hein? Vou colocar em downloads. Cadê downloads aqui, ó? Aí, beleza. Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês verem esse livro. O livro do Truesdell, eu tô na página 226. Olha, esse aqui é um livro bem legal. Deixa eu ver, o Paê foi... Tá, esse aqui é um livro do Truesdell, né? Que fala sobre... Ele está falando não só de elasticidade, mas de mecânica dos fluidos também. Ou seja, um livro mais sobre mecânica do contínuo, né, em essência. E ele vai trazer aqui... É um livro, eu não vou negar para vocês, é um livro difícil de ler, tá? Porque ele realmente vai... Deixa eu ver que eu não estou nessa página dele aqui não. Eu estou... 226... Ah, estou um pouquinho mais para cima, estou aqui, ó. Beleza. Esse livro aqui, ó, que fala sobre mecânica dos fluidos, ele é um livro bem difícil de ler. Você vê que as notações, por exemplo, ele está falando aqui de um fluido isotrópico. Olha, a notação aqui embaixo é bem densa para entender. Eu não entendo pouco disso aí, na verdade. Tem que ler com muita calma para entender, mas ele fala as questões do princípio de Stokes, né? E depois, cara, ele chega aqui nessa parte 61. Ele fala que algumas linearizações foram feitas com base no argumento molecular, né? Ou seja, baseado na teoria cinética dos gases. E mais para o final aqui ele começa a falar sobre a história do... Vou ver se é isso aqui. Não é isso aqui não. Ele vai falar... 61, cara. Vai chegar... Não é aqui, não é aqui. Analogia disso. A relação... Ele fala sobre a relação de Stokes, tá vendo? Isso aqui vai explicar essa relação de Stokes. E aí ele vai vir para essa parte aqui, ó. Ele começa a falar sobre essa relação de Stokes, né? Que essa relação aqui, está vendo? O 3 é a mesma coisa, né? Só que pegar essa relação aqui, ó. Pega essa relação aqui e multiplica por 3. Aí você vai ter 2μ mais 3 lambda, né? Então você vai sair com essa relação igualzinha, tá ali no livro, tá? E aí você tem... Isso aqui tá na teoria clássica de fluidos viscosos. E olha só que interessante, eu falo que ele dá uma sumarizada, né? Como é que fala isso aí? É uma juntada final, junta os argumentos de tudo que se fala sobre uma discussão controversa sobre essa relação de Stokes. E aí ele vai contar todo mundo, fez experimentos, algumas pessoas acharam que tinha aí, sei lá, uma relação, quer ver, olha, chega a falar aqui mais pra frente que alguns casos acharam que esse lambda é positivo, e para muitos fluidos ele é muitas ordens de magnitude maior do que a viscosidade dinâmica. Tá, isso daí é uma questão. Essa viscosidade de bulk que a gente conhece, tem um outro jeito de a gente expressar ela também, tá? Você pode expressar ela aqui assim, ó, dessa maneira. Você pode expressar o seu tensor de tensões assim, ó. Você vai falar que ele é tensor de tensões. Deixa eu ver aqui como é que vai. Ele vai ser... Só pegar aqui na minha colinha, tá? Um pouquinho mais bem explicado do que do jeito que eu fiz aqui, quer ver? Tá... Só um minuto. Pera aí. Pá, calma, achei aqui, ó, beleza. Essa minha colinha aqui que eu tinha anotado isso aqui em algum lugar, agora eu vou mostrar só um. Opa, calma. Deixa
eu mostrar aqui, olha só, você pode escrever que o seu tensor de tensões para um fluido, esse tensor deviatórico, né, que a gente está escrevendo, o tensor deviatórico, ele pode ser igual a μ vezes o nosso, esse termo aqui, ó, del x j ui mais del uj del de xi, isso aqui menos, vou até colocar isso aqui assim, né? Vou botar dessa forma, tirar esse parênteses aqui, aí vai ficar assim, menos 2/3 de μ e o nosso delta de Kronecker e o divergente de velocidade. Mais, aí eu vou considerar aqui um componente que aí o Landau e Lifshitz, vocês costumam falar dessa forma aqui, ó, em Xi vezes del de J vezes o nosso divergente de velocidade novamente. M del de U, M, beleza? Esse termo aqui seria um termo que representaria então o nosso componente de viscosidade bulk, tá? Isso aqui seria um termo da viscosidade de expansão. Mas esse termo, cara, ele normalmente, assim, se você estiver trabalhando com gases chamados gases monoatômicos, né? Por exemplo, se tiver um gás que é só nitrogênio, só oxigênio, por exemplo, esse termo ele é igual a zero mesmo, ele fica igual a zero, assim, porque tem a ver com um pouco do tempo de relaxação do fluido, sabe? Se o seu fluido está passando, pensa numa região onde está passando uma onda acústica, assim, né? Se é um gás monatômico, você tem uma relação dessa relaxação da onda acústica mesmo da velocidade dessa onda passando, assim. Mas se é um gás poliatômico, como o ar, que tem CO2, tem O2, por causa da diferença entre as moléculas, você tem uma relação diferente. Ele vai ter um tempo de uma dispersão, na verdade, dessa onda, sabe? E aí começa a ter problemas para você... você começa a ter um mecanismo, na verdade, a mais de dissipação da onda acústica. A gente sempre faz isso, né? Às vezes a gente está... Assim, a onda acústica ela se propaga num meio onde você não tem um meio fluido, por exemplo, eu falando que tem uma onda se propagando da minha boca para frente, mas a onda se dissipa, né, eventualmente. Ela vai se dissipar porque tem uma energia nela, vai se dissipar, vai perder energia para o meio ambiente, tem troca de calor por condução, até a viscosidade do fluido mesmo de cesareamento pega um pouco nisso daí, mas você também tem um componente de viscosidade que é essa viscosidade de expansão. Ele se dissipa por estar se comprimindo e se expandindo, então isso também acontece. Para muitos fluidos isso aí não pega nada, mas para uma boa parte dos fluidos pode pegar também. E pode ocorrer, por exemplo, se você estiver trabalhando com um fluido que for muito compressível, né? A verdade é que a influência dessa viscosidade bulk, que a gente vê aqui agora, a influência da viscosidade bulk ela vai ficar maior, na verdade, quando você tem um divergente de velocidade que é muito diferente de zero. Então você vai, isso pega mais, na verdade, então, quando você tiver isso aqui, ó, uma grande... Vou botar assim, para grandes variações de densidade, para grandes valores, para grandes... Como é que eu coloco aqui? Grandes... aquele 1 sobre ρ, del ρ sobre del t. Aí você começa a ter uma importância maior para esse termo da viscosidade bulk. Aí se torna importante no escoamento, mas não é sempre que ele vai ser também. Então, assim, para escoamentos incompressíveis, ele não vale nada realmente, porque o nosso divergente de velocidade é igual a zero, mas para escoamentos que têm um efeito de compressibilidade muito grande, ele começa a ter uma certa importância, porque aí você tem esse efeito de variação da densidade material, e isso impacta um pouco mais nessa viscosidade bulk. Normalmente, quando a gente faz simulações numéricas, tá? Estou simulando, por exemplo, um escoamento de ar. Deixa eu mostrar para vocês, quer ver? Eu estou fazendo uma simulação como essa daqui, ó. Até aproveitar eu posso me amostrar também. Estou fazendo uma simulação como essa daqui. É um escoamento ao redor de um aerofólio. Isso que vocês estão vendo aqui atrás
eu mandei colorir com divergência de velocidade. Ou seja, a divergência de velocidade aqui, se ela está variando a cor, é porque ela não é constante, ela não é zero sempre. Isso são ondas acústicas que estão propagando aqui através do meu domínio, tá? Só que a grande maioria dos softwares CFD, a não ser que eles são específicos para isso, eles consideram essa condição de essa relação de Stokes. Falar que é 2 vezes a viscosidade dinâmica mais a 3 vezes o segundo coeficiente de viscosidade é igual a zero. A maioria deles considera isso, porque é muito difícil você medir essa viscosidade bulk. É uma coisa chata mesmo de se trabalhar, então assim, às vezes você simplesmente vai fazer uma computação, você desconsidera ela, você vai ter que levar ela em consideração como algo a mais quando você tem um tipo específico de problema. Mas aí então, ou seja, essa minha solução, que ela está considerando aí a parte térmica, a parte viscosa também, ela vai levar em consideração a dissipação por viscosidade shear. Essas ondas acústicas também se dissipam um pouco, né? De acordo até com o livro do Landau Lifshitz, ele mostra isso, que tem essa dissipação de ondas, também tem a ver com a dissipação que vem da viscosidade, tem a dissipação que vem também por condução de calor, tá? Mas nesse caso aí poderia ter um componente de dissipação relacionado à viscosidade bulk. Normalmente ela não é resolvida, a gente não pensa nessa viscosidade de expansão, nesse tipo de problema, tá? Mas ela é um mecanismo, essa viscosidade de expansão ela é um mecanismo de dissipação que se dá por compressão e expansão de um fluido, tá? Então quando você tem problemas que tem grandes gradientes de densidade, como por exemplo esse aqui, ó. Olha só, eu resolvi ele também considerando essa aí, acho que a condição a relação de Stokes está válida nesse problema, mas poderia ser que tivesse uma influência grande, justamente porque você tem grandes gradientes de densidade. Onde é que eu vejo esses grandes gradientes de densidade? Eu estou colorindo justamente com contornos da magnitude do gradiente de densidade. Ou seja, isso aqui está pretão, é porque o del, a derivada material da densidade está grande. Essa que é a grande coisa que tem aí nesse problema. Ou seja, então tem grandes variações de densidade. E nesse caso aqui a gente está vendo isso influenciando uma solução, influenciando um campo de velocidades, beleza? Então fica aí essa discussão, eu acho importante ter isso, mas eu acho mais importante que vocês percebam, a própria condição de Stokes, ela é uma discussão um pouco controversa. Ela faz sentido do ponto de vista físico, mas ela ainda tem um pouco de discussões discussões controversas com relação a ela. Sabe-se que ela é importante para a maioria dos estudos de mecânica dos fluidos, 90% dos estudos de mecânica dos fluidos que tem no mundo, a gente considera que essa viscosidade bulk, essa viscosidade de expansão ela é igual a zero e usa a condição de Stokes, a relação de Stokes para isso. Mas nem sempre vai ser isso. Tá? Obviamente eu não quero que vocês vejam essa aula e cheguem um dia, vejam um caso em que, por algum motivo, lá você tem que considerar a viscosidade de expansão diferente de zero, você fala, tá, a pessoa ensinou errado. Não, podem ter casos em que a viscosidade de expansão não vai ser igual a zero, beleza? E aí tem que ficar atento com isso também, é uma possibilidade, principalmente condições de não equilíbrio, condições com variações grandes demais de densidade, ou se não me engano até o caso de hipersônica provavelmente deve ter muito isso, né? Você vai ter um efeito de variações de propriedades também ali, de variações até da composição química, né? Se tiver fenômeno de dissociação, isso realmente deve gerar um monte de outras coisas aí complexas, mas estou só considerando mesmo, eu realmente deixo isso daí para vocês no futuro, considerarem que pode haver alguma coisa que leve a ter uma viscosidade de expansão diferente de zero. Nos nossos estudos aqui para frente no curso, a gente sempre considera que a viscosidade de expansão ela é igual a zero para os nossos problemas. Nós vamos seguir a hipótese da relação de Stokes, beleza? Um abraço, até mais.